Olá, meu nome é Deusinho Filho, nasci em Caucaia, no estado do Ceará, sou filho da dona Célia e do Deusinho pai. Comecei muito cedo minha vida política no ano 2000 e estou até hoje, no momento como vice-prefeito da segunda maior cidade do estado do Ceará, que é minha amada Caucaia. Já fui vereador, fui presidente da União dos Vereadores do Estado do Ceará, fui deputado federal e, com muita honra, recebi, no ano de 2020, a missão, junto com o então deputado estadual Vitor Valim, para administrar a cidade. Sou de uma família de classe média baixa, meu pai caminhoneiro, minha mãe costureira, onde eu tenho dois irmãos, Kelly, que é contadora, e o meu irmão, que é o tenente-coronel PM Ricardo. Nós três formamos a família, onde tem ainda o meu cunhado Maírlon, minha cunhada Mirla e o meu sobrinho, o único, até agora, o Arthur. Na verdade, tenho feito um trabalho de uma nova política na cidade, uma política onde a gente possa apontar soluções e evite as brigas, as contendas, as fofocas. E ao mesmo tempo que eu me mantenho como um pequeno empresário, como consultor, através de uma empresa que eu tenho de consultoria, através da empresa da família, que é uma cerâmica, ou seja, uma olaria, no distrito de Sítios Novos. Minha vontade sempre foi estar na política, desde cedo. Eu era presidente de um grêmio no colégio, lá da cidade, e essa vontade de ajudar e de ter a política como missão fez com que eu migrasse para a política partidária no ano 2000. Na época fui o menos votado vereador e, graças a Deus, na última eleição que eu disputei, consegui a honra de ser o vereador mais votado da cidade. De forma que eu tenho muito orgulho, né? Lógico que cometi meus excessos, sou falho, mas tenho procurado me moldar, né? Eu sempre falo que os meus adversários foi que me moldaram, né? Até porque ao longo da minha trajetória política, eu sempre fui perseguido pela minha inteligência, pela minha sabedoria dada por Deus, mas isso eu coloco na conta que Deus resolve, né? Então, tenho satisfação de defender 100% a família, fui um deputado federal correto, logicamente fazia parte da base do então presidente Jair Bolsonaro, de onde sempre me mantive na mesma linha, sempre no mesmo lado, né? Isso é o mais importante. E para as pessoas eu sempre coloco que a gente pode crescer, a gente pode avançar, sempre com muito respeito às pessoas, né? Respeito à história das pessoas. E é essa a minha trajetória de um menino, estudante, que batalha, que batalhou, que já andou de ônibus, que já foi para a faculdade, né, muitas vezes levando chuva, né, no sol, e uma pessoa comum que entrou na política e que, graças a Deus, a gente tem manifestado, né, tanto nas redes sociais como na vida mesmo social que eu tenho, né, a minha vontade de fazer. Eu não tenho uma política como profissão, graças a Deus. Eu tenho a política como missão. Missão de ajudar, missão de tentar fazer o melhor por aqueles que precisam e daqueles que me procuram. Na verdade, nós temos a convicção de que a gente pode fazer uma política melhor, a gente pode fazer uma política do bem. Então,
É essa trajetória que eu venho fazendo aí durante toda a minha vida. Então, isso é importante para mim, importante para a minha família, importante para todas as pessoas que gostam de mim. Bem, na verdade, eu sou herdeiro do meu pai. Meu pai era um caminhoneiro de uma região lá de Caucaia, que é Sítios Novos, e ele, por conta do falecimento de uma grande vereadora lá da região, ele foi puxado para a política. E a partir disso, vendo meu pai, gostando do trabalho que ele fazia de ajudar as pessoas, eu sou filho de vereadores. Tanto meu pai como minha mãe foram vereadores de Caucaia. Nós passamos 44 anos na Câmara, 28 anos do meu pai, 12 meu e 4 da minha mãe. Minha casa é a única na história da cidade que pai, mãe e filho foram vereadores. Ninguém fica tanto tempo na política, ninguém fica tanto tempo em mandatos, se não fizer o bem para as pessoas, se não tiver trabalho para o bem das pessoas. Então, quando eu comecei na política, na verdade eu comecei lá no Grêmio, no colégio, né, onde eu ganhei a eleição da filha da diretora, né, e na oposição. E, ao mesmo tempo, aquele meu movimento estudantil me despertou para o movimento político partidário, quando um grupo de amigos se juntaram no ano de 2000 para que eu pudesse ser candidato a vereador. Fui por um partido pequeno, da Jurema, PSD, que o presidente era o saudoso e amigo do meu pai, que está vivo, graças a Deus, o seu Benedito, Benedito pai, que era o presidente do PSD. A gente tinha feito as contas para eleger 3 vereadores, 2 vereadores, aliás, elegemos 3, eu fui o último do partido. E naquele momento iniciava a minha trajetória política, sempre como um vereador combativo, reativo, um vereador jovem com 22 anos. Eu até brinco às vezes com meus amigos, eu não tive juventude. Na minha juventude eu já assumi um cargo de parlamentar da segunda maior cidade do estado. E isso, de certa forma, me amadureceu mais cedo. Lógico que na política a gente passa também por perrengues, passa por desafios, enfrenta muito fake news, muitas mentiras, muitas injustiças, mas eu tenho feito disso um combustível para que eu prossiga, né? Eu sempre falo que se você parar para revidar, você perde tempo. É ignorar quem mente sobre você, é ignorar quem fala mal de você e continuar no caminho certo. Porque é a partir disso que você constrói, né, a sua trajetória, a sua estrada. Eu comecei muito cedo na política, mas também tive alguns desafios, que foi ser presidente da União dos Vereadores do Ceará durante 3 mandatos, quer dizer, eu era muito jovem, mas coordenava todos os vereadores do estado. Eu conheço as 184 cidades, eu visitei quando eu era presidente da União dos Vereadores do Ceará. Então, o trabalho que foi feito em Caucaia, tem uma lei muito importante minha, que foi para acabar o pedágio sobre a ponte do Rio Ceará. Outra lei que foi muito importante para mim foi a isenção de IPTU para as viúvas, os órfãos e os funcionários públicos da cidade que tivesse somente uma residência. E vários projetos de lei que foram feitos no município de Caucaia, que eu tenho orgulho de dizer que fui um vereador também de uma produção legislativa muito grande. E coroado com a minha ida para a Câmara Federal. E aqui faço reticências ao apoio, na época, e minha gratidão, do próprio prefeito Vitor, que lutou muito para que eu assumisse na Câmara Federal, junto com o capitão Wagner, junto com o Julierme, junto com o doutor Agripino,
e com o vereador e com o deputado Vaidon Oliveira, que foi quem me cedeu para que eu pudesse assumir. E lá em Brasília, eu fiz muitos amigos, reforcei muitas amizades e, graças a Deus, deixei um legado de projetos de lei em andamento, de projetos de lei, inclusive, prosseguidos por outros deputados, inclusive pelo presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, mostrando que a gente pode sim ocupar espaços, né, importantes, mesmo na condição de suplente, assumindo o mandato. Eu fui um deputado federal que gastei, graças a Deus, muito pouco da verba parlamentar e, ao mesmo tempo, produzi muito para que o meu estado, a minha cidade, Calcaia, tivesse orgulho da minha passagem pela Câmara Federal. Então, a minha trajetória no parlamento, ela foi uma trajetória muito rica. Pela primeira vez, eu estou no executivo em cargo eletivo, já tinha sido secretário da cidade, secretário 3 vezes de Calcaia, secretário de Patrimônio e Serviços Públicos, depois secretário de Transporte, Patrimônio e Serviços Públicos e, por último, secretário de Saúde da cidade. De formas que foram experiências enriquecedoras, experiências que me deixaram preparado para a gestão municipal, porém de muitos desafios, de muitas injustiças e, ao mesmo tempo, também de algumas gratidões que eu tenho e que eu recebo ainda hoje pelo trabalho que eu fiz nestas 3 secretarias, né? Bem, na verdade, a pandemia nos ensinou muito, né? Eu assumi como deputado federal na pandemia. Mas o que mais me marcou foi justamente o momento em que meu pai foi acometido pelo coronavírus, né? Meu pai ficou 25 dias entubado, foram 45 dias de internação, era realmente um estado de guerra. E no primeiro momento eu achava que nunca chegaria perto de mim. A gente usando máscara, colocando álcool nas mãos, tendo cuidado, não chegaria. Mas eu, como deputado federal, na pandemia, tendo que enfrentar uma eleição municipal com todos os cuidados possíveis, tive realmente uma pancada quando meu pai teve 75% do pulmão comprometido, e aí foi luta, né? Luta porque naquele momento nada de valor, nada de patrimônio, nada de orgulho valia para a cura do meu pai. Foi muito importante a oração das pessoas, foi muito importante a união da minha família, foi muito importante o tratar da humildade. E a pandemia, ela me ensinou que o que vale é a gente ter Deus no coração, é a gente ter amigos de verdade e ter uma família unida. Então, tudo isso foi para mim, foi para muitas famílias brasileiras, cearenses de Calcaia. Naquele momento onde a gente, em determinados dias, a gente achava que não ia dar, né? Que Deus estava muito ocupado, né, para cuidar do parente da gente, enfim. Mas eu só tenho que agradecer muito a Deus. Deus foi muito bom, as pessoas, né, e tudo isso serviu para me ensinar que a gente tem que ser humilde, que a gente tem que reconhecer, né, os nossos atos falhos, que a gente pode sim perdoar, que a gente pode sim pedir perdão
E é justamente isso, sabe? Diante de tudo que a gente passa na vida, principalmente na política, né? Quando a gente também sofre injustiça, quando as pessoas elas fazem fake news, falam mentiras da gente, eu acho que a gente tem que procurar o lado bom dessas pessoas, conversar com Deus e, ao mesmo tempo, ter a capacidade também de pedir perdão, né? E, naquele momento, a pandemia serviu para nos ensinar. Ensinar que Deus é maior do que tudo. Ensinar que aqui, na Terra, a gente está de passagem e na nossa passagem, se a gente puder fazer o bem, se a gente puder ajudar, se a gente puder trabalhar para que as pessoas possam ser felizes de verdade, eu acho que foi o mais importante que eu aprendi na pandemia. Bem, até agora eu não vi nada de novidade na política, pelo contrário, está somente o mais do mesmo, né? Eu acho que a picanha que foi prometida, a cerveja que foi prometida, até agora não chegou. Também eu não discuto essa situação, né? Se vier, ótimo, mas eu vejo muita firula, muita conversa. Eu acho que a gente tem que sentir mais o povo, sabe? Sentir mais a população. Eu vejo que Brasília está muito confusa, a biruta está se movimentando muito. Para quem não sabe, a biruta é aquele mecanismo que fica no aeroporto que indica por onde o vento está passando. Então a biruta de Brasília está movimentando muito, ninguém sabe, né, como é que está. Eles ainda não pegaram o rumo do Brasil, muito ódio, muito fake news, aquele amor que foi prometido, até agora não chegou, espero que chegue. Eu tenho uma linha política, um lado político que é de centro-direita. Não sou radical, não tenho radicalismo, tenho respeito pelas pessoas de centro-esquerda, até da esquerda, porém não concordo com radicalismos nem de um lado nem de outro. Porém, tenho um lado. Desde o início, continuo do mesmo lado, não mudei de opinião. O que está acontecendo com Brasília, com o governo federal, é muita mágoa, sabe? Muita vontade de vingança. A gente vê isso na perseguição ao senador do meu partido, o Moro. A gente vê isso nas palavras do próprio presidente, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, com fulano, beltrano. Há uma verdadeira caça nas redes sociais de funcionários do governo para saber se eram ou não do lado do atual presidente. Eu acho que isso não vale nada se a gente realmente não pensar no povo. O que é que o povo está pensando? O que é que o povo está querendo? A gente tinha que olhar mais para a economia, tinha que olhar para o mercado. Nosso país vive um momento delicado, onde o Banco Central aumenta os juros, né, com medo de que o país, né, venha a ter especulações grandes, né, por alguns investidores. Porém, o governo federal quer romper o teto, não quer ter responsabilidade, né, nas despesas, até na nossa casa. Se a gente não tiver cuidado, a gente não tiver o teto nas despesas, a gente quebra. Falta mercantil ou falta o gás. Então, eu acho que a gente tinha que pensar mais no povo, mais na economia e cuidar melhor da nossa gente. E até agora não fizeram nada diferente a não ser muito ódio e muita mágoa. No Ceará, né, teve a continuidade do governo Camilo Santana, né, da qual tenho o maior respeito. Não votei nele, votei na Camila, que inclusive foi bem votada na cidade, tirou 54 mil votos na cidade de Caucaia, né, e também tenho muito respeito pelo governador Elmano,
né? Porque o Elmano eu já conhecia, foi meu adversário lá para prefeito da cidade, né? Elmano é um cara de trato leve, conheço, já sentei na mesa várias vezes, inclusive quando ele era pré-candidato em Caucaia, a gente sentou até para visualizar uma composição para eu ser vice dele na época. Mas é um cara que eu gosto, independente da política, né? Eu sou eleitor, sou liderado do Capitão Wagner, todos sabem disso. Capitão Wagner é um irmão que a gente tem, né? É amigo de caserna do meu irmão, que é tenente-coronel hoje. Mas o Elmano, ele tem grandes desafios. Eu seria leviano aqui de falar do governo Elmano, de criticar o governo Elmano, não. Eu acho que o Elmano tem expertise de fazer um governo voltado principalmente para os que mais precisam, como ele prometeu. Elmano foi candidato em Caucaia, e entendo até como um instrumento para tentar prejudicar a minha eleição e a eleição do Vitor, né? Ele foi um puxadinho do governo naquele momento onde o próprio senador Camilo dizia nas gravações a favor do nosso adversário, que era o Naomi Amorim, que era prefeito de mandato, ele dizia que nós éramos filhos do fascismo e tudo isso, e agora nas últimas eleições ele contou com um importante apoio do prefeito Vitor. Meu não, né? Então eu não tenho ainda essa prática de esquecer quem fala fake news contra mim. Eu não tenho essa particularidade, apesar de respeitar muito tanto o Elmano como o senador Camilo. Eu não sou radical de que os opostos não podem se unir um dia a favor do povo. Não vou discutir isso. O Elmano, ele é um governador que está iniciando agora, junto com a vice muito sensível, pessoa boa, que é a Jade Romero. Eu desejo toda sorte, né? Apesar de Caucaia é uma cidade diferente, o Elmano tirou 87 mil votos e o Capitão 75, então a diferença é muito pouca, né, no município, né? Mas ao mesmo tempo que se pode também esperar do governador Elmano que ele ajude muito Caucaia, já que ele teve um apoio maciço lá de muitas lideranças, vereadores e do próprio prefeito Valim. Bem, hoje o que mais me chateia na política é justamente essa fábrica de mentiras chamada fake news. Eu que fui prejudicado muitas vezes, perseguido muitas vezes, né, com vídeos, com anúncios, com palavras, né, em grupos de WhatsApp, Instagram, em redes sociais como um todo, e até na imprensa. Né, alguns que ainda ousam, né, em mentir e espalhar mentiras sobre a postura ou a vida política e até pessoal, né? Porque, na verdade, graças a Deus, a gente evoluiu muito de um tempo para cá, onde as pessoas que têm o celular como instrumento de comunicação, elas começaram a perceber alguns elementos, né, da maldade nas redes sociais, né? Muitas vezes, pessoas que têm medo de disputar comigo só pode, ou ao mesmo tempo não gostam da minha inteligência, da minha sabedoria, que Deus foi quem me deu. Se vocês tiverem alguma coisa contrária aí, fale com quem me deu aí a sabedoria e a inteligência. Mas, ao mesmo tempo, pessoal, as pessoas não entendem que a gente tem pai, tem mãe, tem filho,
tem neto, tem sobrinho, tem tio, tem família. A família ela sofre mais com a fake news do que o próprio que está sendo atacado, né? A própria pessoa que está sendo atacado. E a última agora foi muito interessante. É um processo de uma funcionária da prefeitura, onde eu era polo passivo, porque eu era o secretário, e dessa maneira houve uma sentença que já foi recorrida em primeira instância, a sentença não tem efeito prático, né? E aí espalharam na cidade que eu estava inelegível, que eu tinha perdido meus direitos políticos, que eu tinha perdido o mandato, e tudo mentira. Justamente porque algumas pessoas, e aí eu quero agradecer, na cidade lembram do meu nome, como um pretenso candidato a prefeito, que eu quero deixar bem claro, deixa a política para o ano que vem. Nós temos que pensar agora na cidade. Caucaia é uma cidade grande, precisa de uma saúde melhor, de uma educação melhor, uma cidade que precisa de uma atenção, cidade turística. E aí as pessoas ficam falando em candidatura, em política. E aí a última também, né, teve outra última. Eu fui para um partido, para União Brasil, e fizeram um documento, levaram os vereadores a assinar um documento contra mim, falando da minha conduta, que na realidade, graças a Deus, o que aconteceu? Eu fui nomeado presidente de um jeito ou de outro, provando que todo aquele movimento político era um movimento que não tinha consistência, né? E aí sofre o pai, sofre a mãe, sofre o irmão, sofre a família toda. Mas o que é que eu tenho feito para combater isso? Primeiro, eu tenho falado a verdade em todas as entrevistas que eu vou. Segundo, tenho me municiado de documentos, ou seja, certidão. Por que eu falo que não estou inelegível, que sou ficha limpa, né, que não perdi mandato e que não perdi meus direitos políticos? Porque você vai no site do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, coloca lá meu CPF, que você encontra facilmente nas redes sociais, e está lá, o nada consta, ou seja, eu estou limpo e continuo, graças a Deus, limpo. Claro que na vida política, como na vida de cidadão, todos nós estamos sujeitos a ser interpelados pela justiça, a serem perguntados pela justiça, porque nós vivemos numa democracia. O direito do acusador é o mesmo direito de quem também se defende. Então, o que a gente tem que deixar claro é sempre estar do lado certo e falando a verdade. A mentira, ela pode até valer por algum tempo, mas assim que a verdade chega, a mentira é dissipada. Então, eu tenho ainda algumas chateações em relação a isso, mas eu coloco aí justamente na conta de Deus, para que Deus absolva esses que me querem mal e que espalham mentiras contra mim. O papel do vice-prefeito é de substituir o prefeito e de fazer articulação entre os vereadores, entre os secretários. No meu caso, em Caucaia, hoje, politicamente, eu tenho outro caminho político. Aliás, eu estou no mesmo caminho político e o prefeito foi para outro caminho político, e aqui eu não quero julgá-lo. Na verdade, eu continuo, né, tendo amizade pessoal com o prefeito. Ficaria muito feio para a cidade ter uma briga entre prefeito e vice no pessoal, mas politicamente eu sigo um caminho de apontar alguns desleixos, de aplaudir o que está sendo feito de bom. Nos últimos tempos, eu tenho sido também perseguido até por gente da equipe do prefeito, né? Mas isso eu já falei para ele, já conversei sobre esse assunto. Eu tive pessoas inocentes demitidas da gestão porque tinha ligação comigo, direta ou indireta. Eu acho isso uma injustiça.
Eu tenho mantido o meu trabalho como vice, não só de esperar para substituir quando necessário o prefeito, mas eu peguei todos os recursos que foram cortados, diga-se de passagem, mas não foi só da vice, foi de outros secretários também. E peguei todos esses recursos e criei uma casa de projetos. Então, não existe gabinete do vice, existe uma casa de projetos, leva o nome da ex-prefeita Yara Guerra, onde lá a gente já desenvolveu projetos para o selo Unicef, plano da primeira infância, parceria com a Cruz Vermelha, distribuindo cartão alimentação, combatendo a pobreza menstrual, distribuindo absorventes. Tivemos também um trabalho criando o Prefeitura Presente, que leva serviços para a comunidade. Tudo isso foi feito na Casa de Projetos Yara Guerra, que é o gabinete do vice-prefeito. A gente tem tentado também colocar algumas situações, né, enviando ofícios, requerimentos, mas eu quero deixar bem claro aqui para todos, vice-prefeito não manda, vice-prefeito não ordena, vice-prefeito só participa de uma gestão quando o prefeito permite. O dono da caneta, quem manda, quem executa é o prefeito. Na minha oportunidade de ser vice-prefeito de Caucaia, eu tenho feito a minha parte, né, pedindo, requerendo, ajudando, orientando, e muitas vezes não sou ouvido. Mas eu continuo insistindo pela Caucaia, pelos caucaenses, sabe? Eu amo a minha cidade, eu tenho um verdadeiro amor pela cidade de Caucaia, pelos caucaenses. Tenho meus defeitos, tenho minhas falhas, sou um ser humano, né? Inclusive, aos que têm raiva de mim, aos que não gostam de mim, vamos conversar, vamos tomar um café. Eu sei pedir perdão, eu tenho a humildade de pedir perdão por alguma coisa errada que possa ter feito, mas também sei perdoar. E ao mesmo tempo, eu tenho sido um vice-prefeito atuante, haja vista que nunca um vice-prefeito apareceu tanto numa cidade como Caucaia, como nesse mandato. Mas isso eu agradeço primeiro a Deus, agradeço ao meu grupo, à minha equipe de trabalho, aos meus eleitores, porque, na verdade, o prefeito não ganha só. Nem o Vitor ganhou só e nem eu ganhei só. Nós ganhamos juntos, eleitores dele, junto com meus eleitores, e, na verdade, a gente completou, junto com outras lideranças, para que a gente ganhasse no segundo turno. Então, vamos entender muito bem. O vice-prefeito, ele pode até não participar da gestão, mas ele não pode ser omisso. E eu não tenho sido omisso. Nos primeiros 2 anos que eu estava mais próximo do prefeito, eu falava, eu orientava, eu conversava muito. E até hoje, quando a gente consegue falar um com o outro, por conta dos tempos, né? O tempo dele e o meu tempo, hoje eu não tenho tanta importância para ele como tinha no passado, mas a gente conversa, tá? A gente conversa sobre a cidade, a gente não conversa de política, porque eu tenho um lado e ele tem outro lado, mas a gente conversa da cidade. Tenho sido um político que tenho pensado mais na cidade, tenho deixado a política partidária, aquela política que realmente requer muita energia, né, por conta de discussões, de disse-me-disse, do lado, e tenho pensado mais na cidade e vou continuar o meu trabalho, né, fazendo isso tudo que tenho feito até agora, que eu acredito que eu vou contribuir muito ainda. Tenho minhas limitações como vice-prefeito, inclusive não tenho nem mais interesse de ser vice por conta de que eu queria ter feito mais, eu queria ter trabalhado mais, eu queria ter tido chance de estar mais na atual gestão. Não tive, paciência, eu não reclamo, eu quero é que Caucaia cresça, né? Eu quero que Caucaia tenha desenvolvimento, tenha emprego, tenha uma saúde melhor, tenha uma educação melhor. E isso não é um discurso clichê, tá? Não é um discurso comum. Eu acredito que todos os prefeitos que passaram por Caucaia,
eles quiseram fazer algo de bom para as pessoas. Eu não duvido disso de maneira nenhuma. Agora, eu, como vice-prefeito, não tive essa chance, mas do meu tamanho, né, da minha vontade, eu vou continuar trabalhando pelo meu povo e pela minha terra. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, depois a minha família, Deusinho Pai, Dona Célia, minha mãe, Coronel Ricardo, minha irmã Kelly, meus cunhados Maírla e Mirla, meu sobrinho Arthur. Família é a base, né, de todos nós. E também quero agradecer aos calcaenses que gostam de mim, né, agradecer de coração a todas as pessoas que me incentivam, que mandam mensagens nas minhas redes sociais, que não são nem de Caucaia. Mas, de forma especial, quero agradecer aos meus adversários. Foram vocês que me moldaram. Foram vocês que fizeram eu ser mais humilde. Eu acho que, nesse momento, onde a gente precisa pensar mais na cidade, na segunda maior cidade do estado, que é Caucaia, a gente precisa também ter a humildade de reconhecer o valor do outro, mesmo que seja nosso adversário. E eu tenho realmente feito isso. Eu quero agradecer, né, ao prefeito Vitor Valim pelo que ele já fez de bom pela cidade e dizer que eu estou pronto para ajudar ele ou qualquer outro político ou qualquer outra pessoa a melhorar, né, a vida dos caucaenses. Né? Eu não tenho aqui nenhuma mágoa, apesar de hoje, né, muitas pessoas terem sido demitidas porque eram ligadas a mim, muitas pessoas estarem sendo perseguidas porque são ligadas a mim, mas isso, para mim, não importa quando eu quero continuar o trabalho. E para vocês não esquecerem, guardem isso, não percam tempo em jogar pedra em quem fala mal de você, em quem lhe quer mal. Não percam tempo. Siga, prossiga o seu trabalho. Continue com foco em Deus, temendo a Deus e pensando nas pessoas e de fazer o bem.